Olá, bem-vindos ao meu curso para macho, também conhecido como o menor encontro de homens do Brasil. Menor porque cada encontro dura só 30 minutinhos. Aqui nós vamos falar sobre liderança, paternidade, vida espiritual, vida sexual, entre outros assuntos. E o tema de hoje é paternidade. Paternidade não masculinista, ou melhor ainda, quem tem medo da Peppa Pig? Por isso eu chamei o professor titular da filosofia da USP, escritor, psicanalista e músico, Vladimir Safatli. Muito obrigada, Vladimir. E o jornalista e apresentador Pedro Andrade. Obrigada, Pedro. Sou eu quem agradece. Muito importante dizer que os dois são pais, o Vladimir da Valentina e o Pedro da Isabel. São duas meninas. Obrigada. Sim, pais de menina. Minha filha não binária. Se eu não colocar isso, ela vai ficar... Eu queria explicar dessa dupla aqui formada, que eu acho muito enriquecedor para o debate. O Vladimir, muito militante à esquerda, todo mundo sabe. O Pedro não tem essa característica de se colocar dessa forma de debater militantemente alguma coisa, porém, tem um documentário lindo e super importante. Obrigado. Que, de certa forma, é político, não dá para dizer que Sim. o documentário não é político, né? É um documentário que você investiga, vai para a Itália, vai para a China, as famílias, né, pelo mundo, e conta da sua família também. Você é casado com o Benjamin. Sim. E tem a Isabel, coisinha mais linda do mundo, Obrigado. que nasceu de barriga de aluguel. Isso, é uma série sobre diferentes estruturas familiares pelo mundo, onde o fio condutor da narrativa é a minha história, como você falou, eu e meu marido, tendo uma filha por via de barriga de aluguel. Só que o projeto ele é sobre todos os tipos de família. Eu acho que o nosso mundo ele é dividido em dois grupos. Um grupo que acredita que a família conservadora tradicional é a solução de todos os nossos problemas, e um outro grupo que acredita numa ideia mais plural, onde há um leque de outras possibilidades. Mas eu acho que eu sempre quis que fosse um projeto democrático, porque eu não falo só da comunidade LGBT, por exemplo. Você tem, eu mergulho no universo da adoção, pais mais velhos, mãe solo e assim por diante. E é muito interessante você falar que é político, porque eu fiquei bem chocado, para minha surpresa. Eu digo, não tenho muitos haters, mas com a aceitação do projeto. E eu achei que eu ia levar muita pedrada. E eu costumo dizer, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer para pessoas que não gostem das minhas escolhas, não concordem com o meu estilo de vida, é abrir minha porta. Eu acho que nada mais eficaz que uma pessoa que é homofóbica vir na minha casa e jantar comigo, com meu marido, com a minha filha, e ver que os dilemas são exatamente iguais aos que eles têm em casa. Então, o projeto, eu falo, quero que todo mundo assista. Pode concordar, pode discordar, muita gente vai discordar e está tudo certo, mas eu queria que ele fosse, mais ou menos metaforicamente falando, eu estivesse abrindo várias portas para que as pessoas entendessem o que é ser família, né? Esse conceito de família antiquado, ele meio que não cabe no mundo de hoje, ao meu ver. E dá muita aflição, porque no episódio da Itália, lá não é permitido, né, que eles possam ter uma filha, ou mesmo casar, né? Então dá muita aflição quando você vai... Se eu e meu marido estivéssemos na Itália e tivéssemos tido uma filha por via de barriga de aluguel, a gente poderia passar 5 anos na prisão e teria que pagar 2 milhões de euros. E é uma coisa, a Itália regrediu, né, nessa questão. Mas, assim, boa parte, acho que em 93% do mundo, o que eu fiz, pagar uma mulher, escolher uma barriga de aluguel, é ilegal, inclusive no Brasil, né? Então, mesmo para adotar crianças, a maioria do planeta não aceita que casais gays adotem crianças, mas a gente não fala sobre a realidade que os orfanatos estão cheios de crianças que são filhos de casais héteros. Né? De alguma maneira, o casal gay não abandonou, não trouxe aquele desamparo para aquelas crianças que eventualmente são adotadas. Eu abri a apresentação dessa conversa com a Peppa Pig porque tem grupos masculinistas que falam que tem que proibir as crianças na primeira infância ou na infância de ver Peppa Pig. E não é uma preocupação com as telas, é uma preocupação porque a Peppa Pig fala papai bobinho, porque o pai ali do desenho é um pai bonachão, bonzinho, que deixa ali a criança meio fazer algumas coisas. Não é um pai
muito machista, machão, varão, que manda na casa, que a família tem medo, que a mulher tem medo, a mulher meio manda naquele pai. Então tem esse grupo de debate entre esses homens que levantam o perigo de assistir Peppa Pig, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês, começar com o Vladimir, é do que esse homem está com medo? Quando ele diz... Para mim é uma grande piada, né? Eu dei muita risada quando eu vi isso, mas a gente não precisa entrar na Peppa Pig, não trouxe vocês aqui grandes nomes para debater o desenho Peppa Pig, mas o que esse homem, esse machão, esse homem viril está com medo quando ele defende que é um desenho proibido? O que você acha? Acho interessante você colocar medo como elemento central aí, porque de fato deve ter várias causas, há uma coisa meio multifatorial, mas tem um elemento importante mesmo que você salientou, que essas pessoas, acho que elas estão muito fragilizadas, mas no sentido mesmo da sua participação social. São pessoas que estão arrebentadas economicamente, são pessoas que estão super endividadas, são pessoas que já não têm mais nenhuma garantia de estabilidade social, como poderia ter 30, 40 anos atrás. Então é quase como se a família aparecesse, esse lugar garantido na família, é quase uma compensação à decomposição do lugar social dessas figuras masculinas, né? Então, claro, você está usando a família para tentar, de uma certa forma, você percebe, fortalecer um elemento que já não tem mais nenhum dado na realidade. Isso por um lado, eu acho. Então, isso o que cria uma situação completamente desesperadora. Eu lembro, por exemplo, de um amigo que é psicanalista, que me contou uma história que eu achei muito boa. Que assim, ele estava atendendo um filho de um casal, e o casal, ele se separou, porque o pai, ele chegou num dado momento e quis realizar essa fantasia da família perfeita, né? Então ele começou a falar, não, mas nós somos o grande esteio, somos uma família, tal, não sei o que, blá, blá. E chegou uma hora que a mulher não aguentou e ela pediu separação, né? E o filho também não aguentou porque era um peso muito grande, né? Então, ou seja, o paradoxo é muito engraçado, porque no final das contas, quer dizer, em nome da realização da família, você destruiu a família, né? Você destruiu a família como esse espaço onde, em última instância, as fragilidades de todos podem circular. Então, ela virou uma coisa completamente insuportável, né? Então, me parece que tem um elemento nesse sentido, e aí vem toda essa hiperfobia, né, de que não, talvez um desenho possa desencadear, né, a entrada da realidade no interior da família, né? Talvez um elemento absolutamente, sabe, um detalhe dentro de um processo, que antes seria um detalhe, se torna uma coisa muito grande. Esse homem que não pode ser visto num lugar de bobo, de bobinho, de fofo, de bonachão, de E é uma coisa engraçada, porque assim, a ideia do declínio da autoridade paterna é uma trivialidade sociológica de mais de 100 anos. A gente tem mais de um século de estudos sobre o fato da autoridade paterna ter entrado em declínio. Isso vem dos anos 30, né, do século passado. Então, ou seja, a gente já sabe de uma certa forma, o que a gente tem não são pessoas que estão de uma certa forma dependendo do patriarcado. São pessoas que perceberam muito claramente o colapso do patriarcado e acabam desenvolvendo uma espécie de violência pós-patriarcal, que, diga-se de passagem, é ainda pior, né? Red Pill nasce disso. Exatamente, porque é uma violência que tem muito menos base em qualquer tipo de processo dentro da realidade. Então você vai ter que ter uma violência muito mais forte para se fazer ouvir, né? E eu diria que o crescimento, o fortalecimento do papel da mulher na nossa sociedade, ele gera medo. Você estava falando de medo, né? Você olha, vou falar dos Estados Unidos, que é onde eu moro, mas o Brasil não tem números muito diferentes. Se você olhar para nível acadêmico, 65% das pessoas que se formam hoje em dia são mulheres, né? O mercado de trabalho, isso é diferente. Aqui você tem mais mulheres desempregadas que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tem mais homens desempregados, né? Você tem a falta da necessidade, e eu estou simplificando uma equação muito maior, eu acho que assusta muitos homens. E existe aquela teoria, né, de quanto mais você tenta parecer valente, mais frágil você é, né? Aquela metáfora que quanto mais você tenta afundar, mais você flutua, quanto mais você tenta flutuar, mais você afunda. E eu vejo muito isso nesse desespero dos homens. E o professor falou uma coisa que é verdade, economicamente falando, né? Se você olhar os homens hoje, nunca foi tão difícil para um homem entre 25 e 35 anos comprar uma casa, sustentar uma família. Eu acho que isso também gera um desespero. Hoje a gente tem os dados de aplicativos de relacionamento. Parece que mais ou menos 80% das mulheres querem 20% dos homens. Então você tem uma maioria masculina
que não sabe o que fazer com essa nova realidade. E eu acho que muito mais fácil que a gente digerir e tentar diagnosticar os problemas é você arrumar um culpado. É culpa da comunidade trans, é culpa da mulher, é culpa dessa ideologia de gênero nas escolas. Quando, na verdade, soluções simples, elas são deliciosas, mas frequentemente elas não resolvem o problema. Né? Então, eu vejo esse momento como um momento complicado, porque eu vejo que os homens, eu estou generalizando, muitos dos homens hoje em dia, eles não têm pertencimento, eles buscam uma comunidade. E às vezes a comunidade mais fácil é essa, que te dá uma solução fácil. A religião tem muito a ver com isso, né? Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas algumas das maiores atrocidades da história da humanidade foram feitas em nome de Deus. Mas é uma solução fácil, né? Essa simplificação de tudo, o homem de bem e o homem de mal. O que é isso, né? Eu acho que a cadeia está cheia de homem de bem que cometeu um equívoco porque perdeu a cabeça. Eu acho que a política está cheia de homem de mal que está sendo celebrado. Então, quando a gente bota um carimbo assim, eu acho que uma pessoa emocionalmente vulnerável, ela gosta daquilo, ela entende aquilo. É mais fácil dar uma solução simples do que tentar explicar e tentar, né, conversar. E vocês são pais bobinhos? Não, olha, eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, o que é um pai, o que um pai pode ser hoje, né? Porque eu acho que se você pensar um pai como aquele que vem impor a norma, né, que vem explicitar como você deve ser, o que você deve fazer, é claro que não só vai ser um fracasso, como você vai ser uma pessoa completamente odiada, né? E eu entendo muito bem os pais, os filhos que se revoltam contra esse tipo de figura. Eu acho que o pai é aquele que pode, de uma certa maneira, passar uma inquietude para frente, né? O que você transmite essa é uma ideia interessante, assim, de você falar, tem uma dimensão do não saber sobre o desejo do outro que um pai pode passar, né? Se a gente está dentro de um horizonte onde não tem mais pais, no sentido tradicional do termo, quer dizer, esse tópico da sociedade sem pais é uma coisa que vem lá dos anos 60. Tinha Alexander Mitchell, ele fez um livro interessante nesse momento, chamava Sociedade Sem Pais, né? Ele falava, olha, as figuras paternas já não são mais paternas, né? Elas são quase figuras de irmãos mais velhos, né? Você não tem mais condição de estabelecer um espaço de autoridade onde essa figura tradicional do pai aparece. Então, isso pode ser uma oportunidade, mais do que um problema, pode ser, enfim, a possibilidade de você ter um outro tipo de relação de paternidade. Mas aí eu achei perigoso, hein? Olhar muita horizontalidade me acendeu um... Não que seja horizontalidade, quer dizer, de fato, ele descreve de uma maneira onde, falando bem, isso vai criar uma série de outros problemas. Mas eu diria, isso pode criar uma oportunidade interessante, que é uma figura menos normativa dos pais. Né? Quer dizer, uma figura onde o pai não é exatamente aquele que vai definir os lugares, muito claramente, mas aquele que vai, inclusive, passar para frente, né, as dificuldades que ele mesmo teve e que ele continua tendo, né, de conseguir saber lidar com lugares sociais muito distantes, e que permite, então, aos filhos, né, ter uma circulação, então, assim, um pouco mais livre das suas inquietudes. Eu não me considero um pai bobinho, pelo contrário, eu acho que eu sou um pai firme, mas a Isabel, ela foi um bebê desejado, esperado, é um amor, assim, é engraçado como a paternidade, ela expande a nossa vida, né? É um amor que eu nunca tinha sonhado em conhecer, mas é também muito difícil você ser um bom pai. O que me incomoda um pouco com essa filosofia de uma via de mão única, só o pai ensina para o filho, né? O pai tem que ser o exemplo, o pai tem que ser a referência. Eu tenho pena dos pais e mães que não acreditam em também aprender com aqueles filhos, né? É claro que eu quero sempre ser o porto seguro da Isabel, independente das escolhas dela, e eu quero poder ajudar ela a encontrar o norte que vá tornar ela uma pessoa feliz. Mas, ao mesmo tempo, um dos grandes aprendizados da paternidade é esse privilégio de poder entender quem é a pessoa que está lá, né? Então, eu não acredito, eu acho que cada um cria o filho como quiser, mas eu não sei se foi instintivamente, mas eu me acho um pai
eu me acho um pai incrível. Que bom! Não, mas eu sou pretencioso, mas não é, eu me acho um pai incrível. Acho importantíssimo você falar isso. Porque eu não tenho vergonha de falar do amor e da dedicação que eu tenho por ela. Sim. Né? Eu acho que essa vulnerabilidade, né, frequentemente, ela me fortalece, ela não me enfraquece. Isso, eu entendi o que você falou. E talvez por isso eu resista tanto a essa narrativa de que o machão, o pai tem que, né? O varão, o cara que põe medo na família, chega em casa, aquela figura, nossa. Eu não acho que vulnerabilidade significa fraqueza, é o que eu estou querendo dizer. Eu venho de uma família, assim, minha bisavó, minha avó, minha mãe, da mulher ser a meio que manda, mais brava, e o cara ser o adorável, atrapalhado. É um clássico. É um clássico. É verdade. E eu não me senti distante de figuras paternas. Eu acho que isso até foi uma solução masculina que foi dada para resolver exatamente esse tipo de problema, né? Que era uma coisa do tipo, não é mais o caso de ocupar aquele lugar, ninguém mais quer ocupar aquele lugar, então você ser uma pessoa meio atrapalhada, né, pode de uma certa maneira, mas é outra coisa engraçada, porque talvez isso seja alguma coisa que até a cultura de massa ensinou para certos homens. Né? Você tem toda uma série de identificações e de figuras ideais que são homens atrapalhados, né? São homens que são meio desastrados, assim. E eu digo assim porque, para um certo tipo de homem, isso era uma saída, isso era uma solução. Porque não sabia, se eu não posso performar o varão, eu vou performar o quê? E pessoas que não queriam fazer isso, Sim. que viam quão ridícula era essa outra figura. Então, esse que não sabe muito onde colocar o corpo, que não sabe muito onde colocar as pernas, que sai quebrando mais ou menos tudo, que depois sai pedindo desculpas. Quer dizer, ele tinha um traço de humanização, talvez fosse o primeiro passo para uma humanização de uma outra figura masculina. E isso para uma criança é importante olhar o pai nesse lugar, melhor do que a figura daquele poder do medo. Uma figura de poder sufoca uma criança, né? Impede a criança de poder, inclusive, fazer esse exercício que é fundamental, que é se contrapor. Quer dizer, não, eu não concordo. Né? Não, eu acho que não é por aí, não é isso que eu quero. Não, você não entendeu o que eu queria. Quer dizer, se você não consegue fazer isso circular no interior de uma relação, para que serve uma relação, então? Eu acredito em autoridade, mas eu também acredito em reconhecer meus erros e pedir desculpas. E doçura, né? Misturado à Exatamente. autoridade. A autoridade não precisa ser... Quando a minha filha nasceu foi muito difícil, porque a minha filha nasceu no começo do governo Bolsonaro, com a palavra autoritarismo, fascismo o tempo todo. E eu tinha uma dificuldade grande em ser autoritária, só que aí eu descobri que eu tinha que ser uma autoridade, só não podia ser autoritária. Mas uma autoridade de verdade, ela não pode ser autoritária. Exato. Autoridade é uma questão de escuta. Você tem autoridade porque você consegue escutar. Não é porque você tem força para mandar. Porque força, bem, quando você faz isso, a primeira coisa que as pessoas fazem é quando você fecha os olhos, elas escapam por todos os lados. Então, elas simplesmente não reconhecem a autoridade. Reconhecer a autoridade é outra coisa. Mas o que esse pai faz quando ele precisa pôr um limite e ele precisa falar firme, ele precisa falar, né? Você falou que é esse pai, imagino que você também tem esses momentos quando ela era menor. E sem soar... Eu ainda tenho essa dificuldade, sabia? Posso contar uma historinha? Por favor. Porque quando minha filha estava, sei lá, na 8ª série, alguma coisa assim, um dia chega o diretor da escola e fala, olha, ela foi pega fumando maconha. Aí eu ainda estava casado, então minha ex-mulher virou e falou, olha, então você vai lá dar uma bronca. Tal. A gente foi lá na escola, aquela coisa que vocês podem imaginar. Tinha 15? É por aí. Né? Aí a gente foi, ele passou um sermão, então eu fui para casa e falei, não, agora você vai lá brigar, fazer esse papel do pai, né? De quem vai lá dar uma bronca. Aí eu comecei a dar uma bronca. Aí num dado momento ela falou, pô, não estou entendendo nada do que você está falando. Eu falei, por que você não está entendendo? Eu não estou falando grego. Né? Eu falei, não, assim, a gente leu na escola 2 semanas atrás um artigo seu defendendo a legalização da maconha. Por que você está falando tudo isso para mim? Né? Eu falei, então ok, vamos fazer um negócio, esquece tudo que eu falei. Deixa para lá, só vou te pedir algumas coisas. A primeira delas é assim, não compra. A segunda é não fuma na rua. E a terceira, quando você fizer alguma coisa, me fala, eu não vou fazer nada. Só quero saber como é que estão as coisas. E, de fato, isso funcionou. Né? Então, acho assim, talvez uma forma de você impor autoridade é também reconhecer
Olha, a sociedade me pede para fazer um papel. Eu não quero fazer esse papel, né? Se a gente pode encontrar uma outra forma, se de fato também você entender que tem algumas coisas que eu tenho que falar, mas é simplesmente para que você tenha uma espécie de preservação social, que é uma outra coisa, né? Então, acho que tem sempre um jogo onde a possibilidade de escuta abre outros espaços para você Essa história saber é muito como boa, lidar. mas o artigo era seu, é muito boa essa história. No meu caso é um pouco mais complicado, porque ela tem 2 anos e 3 meses, né? Então esse diálogo ele tem que ser muito visceral, ele é o movimento, é a energia, e é muito ruim essa comparação, mas eu costumo dizer que cachorro e bebê têm uma coisa em comum: eles farejam medo, eles farejam fragilidade, eles farejam insegurança. Então, quando você está ensinando sua filha que ela tem que dormir sozinha, e ela está naquele período que ela não quer separação, isso não estou aqui dizendo que é um jeito é certo, um jeito é errado. Eu genuinamente acho que a minha segurança na minha autoridade inspira confiança. Eu acho que ela confia em mim, de um jeito ou de outro. Vai chiar e vai reclamar. No meu caso, estou falando agora da minha experiência, né? Eu sinto que quando eu titubeio demais, quando eu estou inseguro demais, ela com tudo. Me come com arroz e feijão, entendeu? Total isso. E eu não acho que isso seja saudável emocionalmente para ela, porque eu acho que ela fica um pouco mais perdida. Então, o paradoxo engraçado é que assim, a maior insegurança acho que a criança vai perceber é ela sentir que o pai não consegue lidar com agressões. Uhum. Qualquer agressão quebra ele, né? Então, assim, o fato de que você também sabe relevar agressões é um elemento importante dentro desse processo. Existe uma maneira de você manter a calma sendo firme, né? De você explicar para uma criança que ainda não fala por que ela não pode botar o dedo na tomada, né? E eu não sou professor e eu não estudei anos sobre o assunto, mas eu sou um cara curioso e eu explorei muitas maneiras de se criar uma criança, né? E essa é a que funciona para mim. Eu acho que o seu filho, a sua filha, querer você perto é mais importante do que ele simplesmente te obedecer. Né? Sim. Acho que tem uma dificuldade aí que é, assim, o não da tomada, o não da janela aberta, ele vem do nosso fígado e ele é tão claro que a criança na hora faz assim, sai e vai para o outro lado. Agora, o não negociável, ela percebe na nossa voz totalmente que se ela insistir, ela consegue, né? Eu sempre tive... E é engraçado vincular o limite à figura do pai, porque na verdade é uma coisa tão partilhada. O que a mãe faz de impor limites é enorme, né? É engraçado como ficou muito caracterizado isso. Não, a figura paterna é a figura do limite. Lei. Não, sempre, na verdade a figura da lei é muito mais a figura materna, na verdade, dentro do cotidiano da vida de uma família. Mas uma coisa me preocupa, minha filha, eu ponho muito mais limite, dou muito mais bronca que o pai, só que ela fala pra mim que ela fica com mais medo do pai por ele ser bem maior e ter a voz muito grossa. Isso é uma coisa que eu acho que tem algo aí do... Isso vai passar logo. Vai passar? Vai passar. Por quê? Porque ela vai perceber que ser grande e ter uma voz grossa não significa nada. Ela tem muito mais respeito no sentido de parar de fazer a besteira que ela está fazendo quando ela está com ele. E comigo é uma eterna negociação e para mim é muito curioso porque eu acho que às vezes o homem, e eu falo pro Pedro, nossa, você falou com uma certeza, né? O meu ex-marido, ele fala, eu só fiz que estava com a certeza e ela acreditou, porque no fundo não tem essa certeza absoluta, né? Mas eu acho isso fascinante, porque isso acaba desmoronando aquela teoria que o estrogênio da mulher obriga ela a ser mais emocional e mais acolhedora, e a testosterona no homem faz ele, né, ser uma máquina de movimento e forte, firme. É claro, mas há mulheres que são apaixonadas por esporte e há homens que são apaixonados por arte. Há mulheres que são muito mais inflexíveis e há homens que são muito mais sensíveis. Então a gente, volta a usar a mesma palavra, simplificar a masculinidade, a feminilidade, culpar, né, os hormônios e encaixotar pessoas e figuras tão plurais, né, eu acho que não ajuda ninguém. Né? Até porque eu acho que tem uma coisa social também nisso. Muitas vezes é a mãe que chama o pai, né?
Ou pelo menos ela fala para a filha ou para o filho, não, mas olha, o seu pai... Né? Então isso quer dizer, isso já é muito mais forte do que o hormônio, porque a criança já percebe que tem um jogo onde atrás da mãe tem um pai, né? Então é muito mais uma construção social do que qualquer outra coisa. Eu acho isso fascinante, eu sou apaixonado por mulheres fortes, eu sou apaixonado por homens sensíveis. Eu acho que você sair daquele estereótipo, você não ser aquele clichê andante, ambulante, é bom para todo mundo, é uma experiência mais rica para os seus filhos, é uma experiência mais rica para você. Você enfrentou algum preconceito? Obviamente você enfrentou ao longo da sua vida, mas um marcante assim em relação à sua paternidade? Não. Eu acho que eu sou tão seguro na minha escolha, pode parecer mentira, eu sou tão claro na minha existência enquanto pai, que eu acho que as pessoas têm receio, não sei se a palavra é medo, mas elas pensam duas vezes. Mexer. E eu não tenho a pretensão de achar que eu vou agradar todo mundo, que todo mundo vai concordar comigo. Na internet vai ter gente xingando o tempo inteiro. Mas Tati, eu vou te falar, eu navego esse campo minado de um jeito tranquilo. O que acontece quando uma criança que acredita naquele pai super-herói vê esse pai quebrado, chorando, num momento de vulnerabilidade extrema? Porque para esses masculinistas isso é gravíssimo, né? Olha, eu diria que pode ser exatamente nesse momento que ele vai começar a ser pai. Até então ele não foi, ele foi outra coisa. Né? Que lindo. Quer dizer, isso. o pai que se colocou como uma pessoa invulnerável, ele não foi um pai. Ele foi, na verdade, um problema para o filho. Né? Ele criou um problema, porque ele criou uma coisa fictícia, ilusória, a ideia de que as pessoas de autoridade elas são invulneráveis, quer dizer, alguma coisa vai trazer problemas para uma série de outras relações dele. Né? Então, se ele quebra, é a grande oportunidade que ele tem e que também o filho tem de criar uma relação real. Né? E que pode ser uma relação de uma orientação muito forte para outras relações sociais. Não dá para você inventar um tipo de autoridade que a primeira experiência que ele vai ter na rua, ele vai perceber que isso não existe. Né? Então ele vai ver que essa autoridade que existia na família era uma aberração, uma coisa completamente aberrante. E mais do que isso, eu diria, esse tipo de experiência, a gente costuma dizer, bem, mas essa é a função do pai, se colocar nesse lugar. Não, a função do pai é impedir que qualquer pessoa entre nesse lugar. É deixar esse lugar como um lugar vazio. Né? Esse lugar da invulnerabilidade da autoridade é um lugar é um lugar deletério, em todos os sentidos. Né? E principalmente no interior da família. Uma família não funciona assim. Uma família que tem esse lugar é simplesmente um núcleo produtor de neurose. Né? Quer dizer, ela é sempre um núcleo produtor de neurose, mas aí vai ser, eu diria, esse é o típico pai do sujeito paranoico. Né? Eu lembrei de uma história, você me permite? Claro. 2 vezes, uma na Itália, uma nos Estados Unidos, na Flórida. Mulheres falaram, coitada dessa menina, não vai ter uma referência feminina. Eu ia perguntar isso agora. Não vai ter uma mãe. Se não teve né? alguém que fez esse comentário. E eu fiz questão, de um jeito gentil, diplomático, de falar. Vou falar, realmente ela não tem uma referência feminina embaixo do mesmo teto, mas tem uma série de referências femininas, né? E eu espero que minha filha, se algum dia ela sentir esse vácuo, se algum dia ela sentir essa carência, que ela saiba que ela tem o meu colo para dividir essa tristeza, para dividir esse questionamento. Eu acho que isso por si só, esse espaço que a gente criou para ela, já não é que compense, né? Não supra as necessidades que uma menina pode ter de uma mãe. Mas eu acho que é o melhor que eu posso fazer, né? E se fosse assim, quantidade de soldado que morre, e a mãe cria o filho e assim por diante. No Brasil, 70% das crianças são criadas sem pai. Exatamente. Não, e é engraçado, porque ele tem uma visão completamente estreita da família, porque tem a sua mãe também, tem a mãe do seu marido, exatamente. tem a sua irmã, tem a tia, tem milhões de outras figuras por todos os lados. E olha, eu vou te dizer uma coisa que me emociona toda vez que eu falo, mas o Ben tem irmãos, eu tenho um irmão e é uma família muito masculina, né?
E quando a gente decidiu ter um filho, talvez por preguiça, acomodação, a gente tem referências fortes femininas e amigas, etc. e tal, a gente falou, a gente nunca, né, menstruou, a gente não tem peito, a gente não sabe como é a gente crescer. E, por ironia do destino, a gente teve uma menina. E numa casa tão abarrotada de testosterona. Nossa, essa coisica perfeita. É uma coisa assim, é o melhor presente que o universo podia ter me dado. Não desmerecendo meninos, mas Sim. A relação de uma menina com os pais é uma coisa difícil Linda. de descrever. Parabéns, porque é muito lindo, o seu documentário é muito lindo. Essas famílias que têm uma mãe que manda financeiramente na casa também. Vai ter gente desses grupos masculinistas dizendo que isso também vai trazer problemas para a criação dessas crianças. O que a gente pode falar para uma pessoa que pensa assim? Qual o problema? É difícil até, mas que problema pode ter? Você percebe a relação tão imaginária, assim? Quer dizer, uma das coisas interessantes da psicanálise é dizer o seguinte, o pai é uma função, é como uma função matemática, qualquer pessoa pode encarnar. Você pode ter uma estrutura onde só tem mulheres e uma encarna a função paterna. Né? E ao contrário. E ao contrário, exatamente o contrário. Então, ou seja, e é importante que seja assim, é importante que seja dessa maneira, porque isso mostra que não é quem tá representando a função que está completamente encarnado nela. A função ela paira. Eu posso ter um pai idiota e posso entender alguma coisa sobre paternidade. Né? Por quê? Porque essa experiência imediata não define tudo do que pode ser a experiência desse lugar no interior de um processo pedagógico, educacional, num processo familiar. E eu acho que tem mais uma outra questão aí, que é, na verdade, eu acho que foi bem como você levantou, quer dizer, existe um medo masculino de que como você tem uma outra configuração um pouco mais igualitária, no sentido de você permitir que exista essas circunstâncias, tipo, sei lá, uma mulher ganha mais do que um marido, qualquer coisa nesse sentido. Então, alguns lidam isso como uma ameaça, né? Sendo que eles poderiam lidar isso como uma coisa completamente diferente. Ameaça em relação ao quê, no final das contas? Né? Quer dizer, se é uma ameaça, então isso mostra que a relação era simplesmente uma relação de sujeição econômica. Porque se você quebra a sujeição econômica, então você está ameaçado. Quer dizer, se você não tivesse uma relação real, certo? A modificação dos lugares econômicos não implicaria absolutamente nada. Né? Mas essa narrativa é muito perigosa. Num momento no qual a gente vê tanta gente intelectualmente, emocionalmente vulnerável, num mundo em que 80% das pessoas abaixo de 50 anos consomem notícia, informação via TikTok, Instagram, YouTube, né? É muito perigoso, porque os mentores, né, eles trazem uma mensagem que eu acho que pega. E isso tem um efeito terrível, né? Você vê o que acontece com as mulheres, essa coisa do feminicídio, que é impossível de ignorar aqui no Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver com essa mensagem que vai meio que poluindo, né? Uma metástase, um câncer na sociedade, que em vez de fortalecer esses homens, eu acho que fragiliza ainda mais essa A ideia comunidade. dessas conversas aqui surgiu, eu vi um vídeo da Marilis, que escreve aqui na Folha também, dizendo que a pergunta o homem está perdido, a gente precisa fazer alguma coisa, ela não está errada. Errado é algumas respostas que vêm desses grupos masculinistas. Então, vamos ensinar a dar tiro, vamos ensinar a ser o varão, vamos ensinar, as respostas é que estão erradas, né? A gente precisa encerrar, eu vou contar que eu tenho uma autoestima até que razoável, uma autoestima boa, eu me acho um pouco, e ela vem toda de um homem que é o meu avô, eu tenho, ainda meu pai ainda é vivo e é um pai presente, mas na minha infância e adolescência foi um pai extremamente presente, maravilhoso, mas para além disso, eu tive muita sorte de ter um avô. E eu tive que lidar com muito ciúme dos meus tios e da minha mãe, os filhos, né? Porque ele não foi um pai, ele foi um pai mais duro e mais ausente, porque trabalhava o dia todo, aquele homem antigo, italiano, voltava, dava as broncas, né? Dava uns tapas e não sei o quê. E quando eu nasci, esse homem já tinha mais de 60, ele estava aposentando e teve alguma coisa que aconteceu ali quando eu nasci, que ele enlouqueceu por mim.
E ele era o avô, absolutamente, ele era o pai bobinho. Ele era o avô bobinho nesse sentido de muito dedicado, muito apaixonado e tudo fazia para mim. Eu com 8 anos de idade, com preguiça de ir para a escola, ele, sabe, trazia comida no sofá, trazia o uniforme, sabe, assim... E era absolutamente louco e apaixonado por mim. E acho que muito da minha força e da minha autoestima vem do quão bobinho de amor ele foi por mim. Lindo. Então eu acho que é legal falar de um homem que pôde fazer essa transformação, porque para os filhos ele não pôde ser esse pai. Que eu acho que isso é muito avô performou essa masculinidade um pouco mais tóxica para filho, e quando se torna avô traz essa doçura e eu acho que isso é legal para o homem. Eu acho que porque é o que a gente fala, o machismo e o patriarcado, eles são muito tóxicos para os homens também. Até porque talvez, se fosse o caso, a gente lembrar, tem um dado sociológico real mesmo. Quer dizer, você tem uma precarização geral na nossa sociedade, uma sociedade precária. E é claro que as pessoas que estavam inseridas no processo de produção com mais força, que são os homens, sentem imediatamente isso de uma maneira muito mais brutal. Uma cobrança enlouquecedora em cima deles. Então, uma das soluções é você criar essas compensações imaginárias, né, para um problema real. Só que, assim, eu acho que quando você colocou essa coisa muito interessante, tem um problema mesmo, de fato tem um problema. Dentro de uma sociedade de precarização generalizada, onde você sabe que não tem espaço para todo mundo, quer dizer, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de comportamento, que é você acertando contas com outro grupo, entendeu? Porque é o jeito que você tem de conseguir ter algum espaço. Então tem um dado estrutural da sociedade, ela vai empurrar as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Quer dizer, ou você muda o fato de que essa sociedade ela se precarizou em uma dimensão absolutamente inimaginável, ou a gente vai ter que fazer essas discussões pelos próximos 50 anos. Mas isso é exatamente a história do meu avô, porque ele trabalhava em fábrica, ficava até tarde, chegava, né, a família muito sem grana, tinha essa cobrança, inclusive, da minha avó para ele ser esse pai que, sabe, botava ordem na casa, brigava com as crianças, jogava uns chinelos na bunda dos filhos. E eu nasci quando ele estava aposentando e os filhos todos já estavam criados trabalhando. Ele não precisava mais performar esse lugar. E aí ele virou, as pessoas falam, tinha comentários na minha família de o que aconteceu com esse homem. Ele se tornou um tonto, entendeu? E eu acho importante dizer, eu não acho que esses homens machistas, equivocados, não acho que eles não amem seus filhos. Com certeza. Eu só não isso. entendo, eu acho um desperdício você economizar amor em nome de uma educação, em nome de uma autoridade, né? E quando eu digo amor, é o gesto de amor, é o colo, né? É essa entrega que eu acho que é a coisa mais deliciosa da paternidade, né? Muito legal, gente. Muito obrigada. Foi muito boa a conversa. Eu que agradeço. Muito Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo.